Senhor, de todo meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Com irmãos reunidos a ti cantarei louvores. Com irmãos reunidos a ti cantarei louvores. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Com irmãos reunidos a ti cantarei louvores. Com irmãos reunidos a ti cantarei louvores. Eu te adorarei, Senhor, de todo meu coração. Eu te adorarei, Senhor, de todo meu coração. Como irmãos reunidos a ti cantarei louvores. Como irmãos reunidos a ti cantarei louvores. Amados irmãos e irmãs, uma saudação fraterna a cada um de vocês que a partir deste momento está entrando em sintonia conosco. Nós estamos aqui na Igreja Matriz São Domingos de Gusmão, na cidade de Americana, São Paulo. E dentro de alguns instantes, ou seja, a partir das 10 horas da manhã, estaremos transmitindo ao vivo a Santa Missa, a Eucaristia, neste 15º domingo do tempo comum. Peço caridosamente a cada um de vocês que compartilhem esta live, a live da missa, em suas redes sociais, no Facebook, através do WhatsApp e de outros meios possíveis. Nós estamos ao vivo em nossa página no Facebook, mas também no nosso canal no YouTube, o canal da Paróquia São Domingos de Gusmão, aqui em Americana. Basta procurar lá no YouTube, escrever Paróquia São Domingos de Gusmão, Americana,
você vai encontrar a nossa página e por lá também poderá acompanhar a celebração da missa. Sejam todos muito bem-vindos e acolhidos. E a partir deste momento, você pode também apresentar nos comentários seus pedidos, intenções, louvores, agradecimentos que quer colocar diante do altar do Senhor nesta celebração. Vamos então aguardar alguns instantes para dar início à Santa Missa neste 15º domingo do tempo comum. O Senhor nos revela o reino do Pai. E é a isto que a liturgia da Palavra de Deus irá nos chamar a atenção neste dia com a parábola do semeador, como iremos refletir daqui a pouquinho na homilia. Vamos então aguardar alguns instantes o início da celebração eucarística. Como irmãos reunidos a ti cantarei louvores. Como irmãos reunidos a ti cantarei louvores. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver do teu amor, para fazer tua vontade, para viver do teu amor. Eis-me aqui, Senhor. O Senhor é o pastor que me conduz por caminho nunca vistos, me enviou. Sou chamado a ser fermento, sal e luz, e por isso respondi: aqui estou. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver do teu amor, para fazer tua vontade, para viver do teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, Deus seja bendito por este nosso encontro. Nós, os batizados e batizadas, assimilados pelo Espírito Santo, formamos a Assembleia Santa para elevarmos ao Pai nosso cântico de louvor, para bendizê-lo, para adorá-lo, por Cristo e por sua Páscoa, na força e no poder do Espírito Santo. O Cristo Senhor, que nos reuniu em seu amor, irá nos oferecer o pão da palavra e o pão da Eucaristia. Alimentados e agradecidos, sairemos daqui dispostos a colher os dons das sementes do reino. E no dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamo-nos necessitados da misericórdia do Pai. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, piedade, piedade.
Cristo que vieste chamar os pecadores humilhados. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos seus. Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos seus. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra seus amados. A vós louvam o Rei Celeste, os que foram libertados. Deus e Pai nossos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Oremos. Ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos que erram, para retomarem o bom caminho, dai a todos os que professam a fé, rejeitar o que não convém ao cristão e abraçar tudo o que é digno desse nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Livro do profeta Isaías. Isto diz o Senhor: assim como a chuva e a neve descem do céu, e para lá não volta mais, mas vem irrigar e fecundar a terra, e fazer germinar,
e dar semente para o plantio e para a alimentação. Assim, a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Antes, realizará tudo que for minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Palavra do Senhor. A semente caiu em terra boa e deu fruto. A semente caiu em terra boa e deu fruto. Visitais a nossa terra com as chuvas e transborda de fartura. Rios de Deus que vêm do céu derramam águas e preparais o nosso trigo. A semente caiu em terra boa e deu fruto. É assim que preparais a nossa terra. Vós a regais e aplanais, os seus sucos com a chuva amoleceis, e abençoais as sementeiras. A semente caiu em terra boa e deu fruto. O ano todo coroais com vossos dons. Os vossos passos são fecundos. Transbordai a fartura onde passais. Brotam pastos no deserto. A semente caiu em terra boa e deu fruto. As colinas se enfeitam de alegria e os campos de rebanhos. Nossos vales se revestem de trigais. Tudo canta de alegria. A semente caiu em terra boa e deu fruto. A semente caiu em terra boa e deu fruto. Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, eu entendo que o sofrimento do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. De fato, toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus. Pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua livre vontade, mas por sua dependência daquele que a sujeitou. Também ela espera ser libertada da escravidão, da corrupção, e assim participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Com efeito, sabemos que toda a criação, até o tempo presente,
está gemendo como em dores de parto. E não somente ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito, estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram no terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as sementes ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis, e ele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu
no meio dos espinhos, é aquele que ouve a palavra, da palavra e da Eucaristia. Formamos a assembleia, reunida, constituída, para celebrar o mistério da nossa fé. O Senhor nos alimenta, o Senhor nos conduz, e Ele está aqui conosco, nos instruindo acerca da realidade do reino de Deus. É sempre bom trazer a palavra para a vida. Aliás, a palavra de Deus não pode ser concebida separada da nossa existência, separada das circunstâncias que nós vivemos. Diante de certas questões que nos rodeiam, nós temos uma tendência quase que natural de querer que tudo se resolva o quanto antes. Isto é muito expressivo, por exemplo, na situação de pandemia, esta pandemia do Covid-19, o coronavírus, que estamos vivenciando. Começou uma quarentena e foi se estendendo, ainda não acabou e parece que vai se estender por mais um tempo. Nós queremos que logo se acabe, porque os impactos desta pandemia sobre nós são uma realidade que realmente preocupa. Não só os impactos na economia, mas o impacto na própria vida das pessoas, o impacto psicológico e outros. Ficamos ansiosos, queremos que tudo se resolva o quanto antes. É natural que esta situação desperte em nós este desejo. Queremos que tudo se apresse. Com a graça de Deus vamos sim superar. Mas também outras questões. Também somos imediatistas. Mas precisamos ter uma certa cautela, porque em determinadas situações o imediatismo beira a injustiça. Porque nós não temos plena ciência dos processos e acabamos tomando atitudes não acertadas, não dando a cada circunstância aquilo que lhe é devido. Isto significa injustiça, seja nas questões, nos conflitos sociais, econômicos, também religiosos, familiares, relacionais. Nós queremos que tudo se resolva já, agora, hoje. No entanto, é preciso respeitar o tempo das coisas, o tempo humano, mas também o tempo de Deus em nossas vidas. Por que estou fazendo esta introdução? Para que nós compreendamos melhor esta primeira leitura do capítulo 55 da profecia de Isaías. Isaías é profeta do tempo do exílio na Babilônia. E é claro, o povo esperava libertar-se daquela situação que não era nada boa. Alguns estavam no cativeiro, na Babilônia, outros estavam em sua própria terra, mas não tinham liberdade. E o povo queria que aquilo se resolvesse logo, porque o profeta anunciava a palavra de Deus. Mas parece que Deus se fez distante, porque a situação não mudava, estava demorando, muitos desanimavam, muitos desistiam de viver um futuro melhor. O que fazer então? Então, o profeta vem dar uma palavra de esperança. Ele compara a palavra, isto é, a promessa do próprio Deus, como a chuva ou como a neve que vem, que penetra na terra, fecunda a terra e produz o seu fruto e não volta sem antes cumprir a sua missão. Mas é claro que todo este processo tem um tempo. Ele quer ensinar ao povo: tenham paciência, não deixem de ter esperança. Embora esteja demorando um pouquinho,
as coisas vão mudar. E de fato não demorou muito para que, constatando a fidelidade de Deus, o primeiro grupo deixasse o exílio. E isto já nos introduz para esta passagem do Evangelho segundo Mateus capítulo 13. Nós estamos iniciando hoje uma sequência de perícopes do Evangelho que nos fala do reino de Deus. É uma sequência de 7 parábolas que nos falam acerca do reino de Deus. E hoje nós temos a primeira parábola, que é a do semeador, bem conhecida, mas às vezes mal interpretada. Esta parábola é um convite para que examinemos a nossa vida, examinemos a nossa consciência, o nosso coração, examinemos a nossa comunidade, igreja, para ver com que disposição nós nos colocamos diante de Jesus, prontos para acolher ou não o reino que Ele veio trazer. O Evangelho segundo Mateus tem esta tônica do reino de Deus. Jesus é o mestre da justiça que torna presente na humanidade o reino de Deus. E esta longa passagem do Evangelho que nós acabamos de ouvir pode ser dividida em 3 partes. A primeira parte introdutória é a parábola do semeador em si. O semeador que saiu para semear teve 4 situações. Primeiro, as sementes que caíram à beira do caminho, aquelas que caíram sobre um terreno cheio de pedras, por isso as plantas não fincaram raízes. O terreno cheio de espinhos que sufocaram a planta, não deixaram que ela se fizesse capaz de produzir frutos, que ela crescesse e produzisse frutos. E, claro, o terreno bom, que permitiu a abundância de frutos por semente. Mas quem é o semeador que sai por aí jogando a semente em qualquer lugar? Nós precisamos levar em conta que naquela época a agricultura e suas técnicas não eram tão desenvolvidas como hoje. De fato, eles jogavam a semente e só depois trabalhavam a terra. Tiravam as ervas que podiam ser prejudiciais, faziam os sulcos com o arado, coisas assim. Semeavam. Hoje nós sabemos que a terra é muito bem preparada, com antecedência. Isto explica por que Jesus fez esta comparação através da parábola, que na verdade reflete a própria situação vivida por Jesus. No fundo, a palavra é trazida por Jesus. Jesus é a palavra de Deus, que veio ao encontro da humanidade e deseja evidentemente encontrar acolhida, encontrar em nossos corações um terreno bom para poder crescer, para poder produzir frutos bons. Mas qual era a situação de Jesus? Não podemos pensar que todos acolheram Jesus, acolheram sua mensagem de coração aberto. Nem sempre foi assim. Ora, em Nazaré, ele foi expulso. Em Cafarnaum, ele foi tido como louco. Os fariseus e outras autoridades tentavam matar Jesus. Muitos discípulos, muitos seguidores abandonaram, porque ficaram desanimados. Se questionavam, será que vale a pena este apostolado? Será que vale a pena semear a semente da palavra? Porque nem sempre ela é acolhida. No entanto, é preciso acreditar na força, na potência vital que está inerente à palavra, à semente da palavra. E semear. Não cabe a nós fazer a semente crescer. Cabe a nós, esperando que os corações estejam abertos
para colher e fazer crescer e frutificar. E no segundo momento, Jesus coloca-se como aquele que explica. Ele, de certa forma, é um hermeneuta da sua própria palavra. Ele contou a parábola e agora mostra o porquê fala em parábolas, o que vai ser muito mais saliente na terceira parte do Evangelho. Mas antes disso, Jesus ele diz por que fala em parábolas. É uma linguagem evidentemente simbólica. E o fato de ser simbólica não significa que esteja referindo-se a realidades que não existem. É uma maneira simbólica de expressar uma realidade existencial. E qual é a realidade? Jesus, que cumpre a sua missão redentora, anunciando a palavra do reino, tornando o reino de Deus presente. E este jeito de Jesus falar simples, atinge os corações dos mais simples. Por isso os grandes, os entendidos, têm muitas dificuldades em compreender, porque não compreendem a vida do povo, lá nas bases. Por isso, nós sabemos que a salvação não vem dos grandes, não vem dos que têm poder, seja o poder econômico, seja o poder militar, seja o poder bélico, seja o que for, não vem deles, porque estão distantes da realidade do povo e não compreendem a vida, não compreendem a linguagem, não compreendem como o povo é no seu cotidiano. Então é este jeito de Jesus que faz com que sua palavra desperte o sentido, a busca pelo sentido, desperte a reflexão, leve a verdadeira conversão. Precisamos nos perguntar hoje também, como é que nós semeamos a semente da palavra? Será que de forma mecânica, de forma incompreensível? E não se trata apenas de semear com a voz, com as palavras. Nós devemos evangelizar, isto é, anunciar a boa nova da salvação, inclusive com as palavras, se necessário. Porque a forma privilegiada de anúncio é o testemunho cristão, é a vivência do amor de Deus, é a prática dos princípios do Evangelho. Por isso, para anunciar é preciso conhecer, é preciso mergulhar na palavra de Deus, ter intimidade com ela, para vê-la, assimilar na vida a palavra. E claro, a terceira parte do Evangelho, que é aquele momento em que Jesus se coloca como intérprete, como já sinalizei. Jesus explica o terreno, na verdade, ele não diz com essas palavras, mas o terreno é o nosso coração. Por isso eu comecei dizendo que esta passagem do Evangelho é uma oportunidade para avaliarmos que tipo de terreno eu sou. Como é que eu acolho no meu coração, na minha mente, na minha vida, dentro da igreja, da comunidade, na minha família, no meu trabalho, na minha inserção social. Claro, o cristão fiel, que está inserido no mundo da política, ele tem a obrigação de fazer esta avaliação. Cabe aos fiéis leigos e leigas, cabe a eles o engajamento no mundo da política. Mas, se são cristãos, devem prezar sim pelos princípios do Evangelho, os princípios da verdade, da justiça, do direito, os princípios do amor, da fraternidade. Então, todos nós que somos discípulos e discípulas de Jesus, seja qual for a nossa função dentro da comunidade eclesial, mas também lá fora, devemos
Repito, avaliar que tipo de terreno eu sou. Que tipo de terreno eu sou. Mas antes, é preciso exortar que é difícil dizer: olha, eu sou o terreno pedregoso. Não, eu sou o terreno cheio de espinhos. Ou eu sou o terreno bom. Também não devemos olhar para os outros. Nós temos essa tendência, né? Quando nós nos deparamos com os questionamentos que a palavra de Deus nos traz, nos colocamos a avaliar as outras pessoas. Olha a Dona Maria, ela parece aquele terreno cheio de espinhos. Olha o seu José, ele é um terreno bom, que homem virtuoso. Olha o seu João, aquele João não, ele é um terreno cheio de pedras, é de momento. Não nos atrevamos a olhar para os outros, mas vamos olhar para nós. Vamos olhar para o nosso coração. Eu que estou aqui falando, devo olhar para o meu coração e ver, como padre, tenho características destes terrenos. Vocês que estão acompanhando aí, também convido a avaliar e perceber que temos um pouco das 4 situações em nós. Somos um pouco aquele terreno de momento que os pássaros vêm e comem sementes. Temos um pouco de pedra, temos um pouco de espinhos, mas temos também um pouco de terreno acolhedor, bom, fértil, para acolher a palavra de Deus. Então, a grande avaliação a que nos convida Jesus, é Jesus que nos convida, é esta: será que eu sou um coração, ou seja, um terreno insensível? A semente da palavra é jogada em mim, mas eu sou tão distraído que nem percebo, ignoro. A palavra passa por mim e vai levada pelos pássaros e eu nem me dei conta daquilo. Claro, é impossível crescer e frutificar. Será que eu sou um terreno inconstante? É aquele cheio de pedras, só com uma pequena camada de terra em cima. Germina logo, acolhe com alegria. No entanto, a palavra não consegue fincar raízes. Precisamos deixar a palavra de Deus fincar suas raízes em nossas vidas. Nós sabemos que uma planta que não tem raízes profundas, quando vem uma tempestade, os ventos, as enxurradas, aquela planta pode ser levada, porque a raiz é que dá a sua estabilidade, dá o seu sustento para que ela fique em pé no mesmo lugar. Se nós não deixamos a palavra entrar com suas raízes em toda a nossa vida, então chega um momento que, na primeira dificuldade da vida, ela é levada, não fica em nós. Será que nós somos um terreno inquieto? Ou seja, cheio de espinhos. A palavra é semeada, mas nós damos um valor exagerado a outras situações, a outras preocupações que nos fazem esquecer da própria palavra. Os espinhos do dinheiro, os espinhos da vaidade, os espinhos das nossas ambições, os espinhos da nossa recusa em viver os próprios valores do Evangelho. E também o terreno bom. O terreno bom. O terreno arado, adubado, umedecido, que acolhe a palavra, isto é, a semente, que cresce bonita, formosa, se torna uma árvore, produz muitos frutos, produz em grandes proporções, como nós ouvimos no Evangelho de hoje. Então, irmãos e irmãs, vamos mais uma vez lembrar, nós temos em nós um pouco de cada situação, um pouquinho destas 4 situações. Nesta avaliação, precisamos ver qual é
dominante ou predominante em nós. Tem um pouco de tudo isso, porque não somos ainda perfeitos, mas buscamos a perfeição na vivência da palavra. Mas será que eu sou um terreno insensível? Será que eu sou muito mais inconstante, muito mais inquieto, cheio de espinhos? Ou será que predomina em mim o terreno bom? Pois bem, é o convite que Jesus nos faz a todos nós, em todas as circunstâncias da nossa vida. Pensemos, irmãos e irmãs, a realidade que estamos vivendo, esta conjuntura social, política, econômica, ambiental, sanitária. Claro, são situações sofridas que vivemos no momento, mas nós somos convidados a tomar uma postura que brote do Evangelho de Jesus, e é isto que vai fazer com que nós tenhamos certeza que tipo de terreno predomina em nós. E se formos um terreno bom, de fato, a palavra de Deus, ela vai produzir muitos frutos. Frutos dão a vida. Nós comemos os frutos da árvore para sobreviver. Igualmente, os frutos que o Evangelho produz servem para a vida da humanidade. Então, diante destas circunstâncias, não sejamos imediatistas, mas sejamos pessoas da palavra de Deus. Pessoas que não são omissas, mas pessoas que realmente têm em seus corações a mensagem de Jesus. Vive pessoalmente, mas também eclesialmente e socialmente a palavra de Deus. E vamos concluir com a segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, que nós acabamos de ouvir. Trata-se de uma convocação à esperança. A criação geme como que em dores de parto. A criação está sempre evoluindo, sempre se reinventando. Não significa o seu fim. Quando uma mulher está para dar à luz uma criança, ela geme em dores de parto. E quando a criança nasce, ela já nem se lembra mais de tanto sofrimento, porque veio uma vida nova. São Paulo chama isto, a criação geme em dores de parto, porque estas circunstâncias dolorosas que nós vivemos, às quais me referi há pouco, são para nós motivo de esperança, porque se perseverantes no Evangelho, um dia haveremos de vislumbrar, de gozar uma realidade nova. É a realidade do reino de Deus que já se faz presente aqui neste mundo, claro, em vista do reino definitivo, na comunhão plena com o próprio Deus e seu mistério. Assim, queridos irmãos e irmãs, vamos encerrar com este convite de São Paulo. Não percam a esperança. Nunca. Não percamos a esperança. É uma ameaça que cotidianamente nos busca o desespero. Vimos isso na primeira leitura. Mas o Evangelho nos convida à acolhida da palavra. Mas a palavra de Deus, ela requer de nós um processo. Por isso São Paulo diz: tenham esperança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Vamos fazer um instante de silêncio, de recolhimento, para que também nós meditemos no coração um pouquinho mais a palavra que ouvimos e que daqui a pouco transformar-se-á em oração.
Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, elevemos nossas humildes preces a Deus, que semeou sua palavra no coração da igreja, dizendo: que a vossa palavra frutifique em nossas vidas, que a vossa palavra frutifique em nossas vidas. Senhor, concedei à vossa igreja viver sempre em escuta atenta à vossa palavra, para que possamos oferecer-vos o fruto da vossa santificação. Rezemos. Que a vossa palavra frutifique em nossas vidas. Senhor, concedei coragem a todos os que sofrem nos hospitais, para que, unidos à paixão do vosso Filho, experimentem sempre o vosso amor e cuidado, por meio dos médicos e enfermeiros que cuidam deles. Rezemos. Vossa palavra frutifique em nossas vidas. Senhor, abençoai todos os dizimistas e colaboradores das vossas obras do Senhor, que a força na fé conduza sempre suas vidas no caminho da salvação. Rezemos. Que a vossa palavra frutifique em nossas vidas. Senhor, vós que visitais a nossa terra com as chuvas e nos ofereceis água dos rios para fecundá-la, fazei crescer em toda a humanidade o cuidado com a casa comum. Rezemos. Que a vossa palavra frutifique em nossas vidas. Senhor, fazei de todos nós terrenos bons, e de modo muito especial aqueles que nos governam, a fim de que, procedendo com os princípios evangélicos da verdade, da justiça, do direito, da sabedoria, da fraternidade, olhem com maior respeito e também com maior eficácia, promovendo políticas públicas em favor de todos os que estão sendo atingidos por esta pandemia, que não são poucos. Tantos filhos e filhas de Deus que estão padecendo por causa de tanta irresponsabilidade, de corações cheios de pedras, de corações cheios de espinhos. E também que tenhamos todos um terreno bom para cuidar desta casa comum, ou seja, este planeta que Deus nos deu, para que nele vivamos em paz, vivamos em fraternidade. Rezemos. Que a vossa palavra frutifique em nossas vidas. Tudo isso vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. De mãos estendidas, ofertamos o que de graça recebemos. De mãos estendidas, bendito sejais, Senhor, Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós vai se tornar pão da vida. A natureza tão bela que
serviço, o sol que ilumina as trevas. Bendito sejais, Senhor, Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós vai se tornar vinho da salvação. Ofertamos ao Senhor. De coração contrito e humilde sejamos, Senhor, acolhidos por vós, e seja o nosso sacrifício de tal modo oferecido que vos agrade, Senhor, nosso Deus. Ofertamos o que de graça recebemos, de mãos estendidas, ofertamos o que de graça recebemos. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba ao Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a santa igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa igreja em oração e fazei crescer em santidade os fiéis que participam deste sacrifício por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Pai Santo, Senhor do céu e da terra, por Cristo Senhor nosso. Pela vossa palavra criastes o universo, e em vossa justiça tudo governais. Tendo-se encarnado, vós nos destes o vosso Filho como mediador. Ele nos dirigiu a sua palavra, convidando-nos a seguir seus passos. Ele é o caminho que conduz para vós, a verdade que nos liberta e a vida que nos enche de alegria. Por vosso Filho, reunis em uma só família os homens e as mulheres criados para a glória de vosso nome, redimidos pelo sangue de sua cruz e marcados com o selo do vosso Espírito. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos à multidão dos anjos e dos santos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, vós sois santo e digno de louvor, ó Deus, que amais os seres humanos e sempre os assistis no caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho presente no meio de nós, quando nos reunimos por seu amor. Como outrora aos discípulos, ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis o vosso
Espírito Santo para santificar estes dons do pão e do vinho, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na véspera de sua paixão, durante a última ceia, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele, tomando o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, ó Pai Santo, a memória de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela paixão e morte de cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e colocastes à vossa direita, anunciamos a obra do vosso amor até que ele venha, e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da benção. Olhai com bondade para a oferta da vossa igreja, nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo que vos foi entregue, e concedei que, pela força do Espírito do vosso amor, sejamos contados agora e por toda a eternidade entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Pela participação neste mistério, ó Pai Todo-Poderoso, santificai-nos pelo Espírito e concedei que nos tornemos semelhantes à imagem do vosso Filho. Fortalecei-nos na unidade, em comunhão com o nosso Papa Francisco e o nosso Bispo José Roberto, com todos os bispos, presbíteros e diáconos e todo o vosso povo. Fazei que todos os membros da Igreja à luz da fé saibam reconhecer os sinais dos tempos e empenhem-se de verdade no serviço do Evangelho. Tornai-nos abertos e disponíveis para todos, para que possamos partilhar as dores e as angústias, as alegrias e as esperanças, e andar juntos no caminho do vosso reino. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs. Hoje, no 7º dia, nos lembramos de nossos irmãos José Carrara, Alda Godoy Galinari e Manuel Messias de Araújo, bem como todos os falecidos, cujos nomes foram apresentados nos comentários, e de todos cuja fé só vós conhecestes. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face, e concedei-lhes no dia da ressurreição a plenitude da vida. Concedei-nos ainda no fim da nossa peregrinação terrestre chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco, e em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, com São José, com os apóstolos e mártires, São Domingos de Gusmão e todos os santos
vos louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado Senhor do mundo. Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, que cumprindo a vontade do Pai e agindo com o Espírito Santo, pela vossa morte, destes vida ao mundo. Livrai-me dos meus pecados e de todo o mal. Pelo vosso corpo e pelo vosso sangue, dai-me cumprir sempre a vossa vontade e jamais separar-me de vós. Tende piedade de nós, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Ao recebermos, Senhor, tua presença sagrada, para confirmar teu amor, faz de nós tua morada.
surge um sincero louvor, brota semente plantada, faz-nos seguir teu caminho, sempre trilhar tua estrada. Desamarrem as sandálias e descansem. Este chão é terra santa, irmãos meus. Venham, orem, comam, cantem, venham todos e renovem a esperança no Senhor. Desamarrem as sandálias e descansem. Este chão é terra santa, irmãos meus. Venham, orem, comam, cantem, venham todos e renovem a esperança no Senhor. Desamarrem as sandálias e descansem. Este chão é terra santa, irmãos meus. Venham, orem, comam, cantem, venham todos e renovem a esperança no Senhor. Oremos. Alimentados pela vossa Eucaristia, nós vos pedimos, ó Deus, que cresça em nós a vossa salvação, cada vez que celebramos este mistério, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amados irmãos e irmãs internautas, muito obrigado por estar unidos a nós pelo Facebook, pelo YouTube, nesta Eucaristia. Ainda não podemos abrir a vocês a igreja para que possam participar da missa. Vocês sabem muito bem que nós estamos aqui na região metropolitana de Campinas e retomamos a fase vermelha, porque houve evidentemente um agravamento desta pandemia do coronavírus, mas permaneçamos fiéis e, claro, colaborando com nossas autoridades para que logo a situação se resolva. Nesta Eucaristia nós nos unimos aos familiares de nossos irmãos falecidos que apresentaram aí a intenção no 7º dia de falecimento. Alda Godoy Galinari, José Carrara e Manuel Messias de Araújo. Cremos sempre na vida, na ressurreição. Que estes nossos irmãos e todos os fiéis defuntos
pela misericórdia de Deus, descanse em paz. E nesta Eucaristia também, nós rezamos em ação de graças por todos os dizimistas. O dizimista não é alguém que contribui para a comunidade, que manda uma doação para a comunidade. Não. É a corresponsabilidade daqueles que são membros da comunidade. O dizimista não é alguém separado da comunidade que entrega o seu dízimo, talvez por um desencargo de consciência. Não. É porque a igreja é o povo. E por isso que trazem o seu dízimo. E muita gente, apesar da situação que estamos vivendo, sobretudo econômica, que não é boa, tem mantido aí firmes no compromisso. E realmente é difícil, né? Porque as contas chegam, a comunidade precisa continuar com a sua manutenção. Embora não tenhamos as missas presenciais, temos muitas contas para honrar, para pagar. Então, muito obrigado a cada um de vocês. E eu lembro que se você não tem condições de trazer, entregar o dízimo aqui na secretaria da paróquia, nós podemos destacar alguém que vá até a sua casa. Basta você ligar no telefone 34612865. E essa pessoa vai tomando aí todas as medidas de precaução. Então, vocês podem fazer este caminho, 34612865, e solicite. Nós só temos uma pessoa, que é o nosso colaborador, Fernando, que está autorizada a ir até a casa de vocês. Eu lembro, tomem cuidado, porque às vezes tem muitos golpistas, oportunistas neste momento. Ninguém vai na casa de vocês e dizer: olha, vim buscar o dízimo da paróquia São Domingos. Ninguém vai sem que você tenha pedido, então tome cuidado, viu? A pessoa, o Fernando, só vai se você ligou aqui, pediu e combinou um horário, tá bom? Então, ligue neste telefone que eu acabei de dizer, aí sim a pessoa vai no horário combinado. Então, tenha bastante cautela. Quem é do Jardim Guanabara, nós temos ali uma pessoa autorizada a receber os dízimos lá da comunidade Nossa Senhora de Fátima. Vocês que são aí do bairro podem entregar na Casa de Carnes Nobres Bife, o açougue ali do Valdeci, que vocês conhecem. Ali eles estão autorizados a receber os dízimos. Fora disso não tem nenhuma pessoa autorizada, tá? Basta ir ali na Casa de Carnes do Valdeci e entregar o seu dízimo ali. E agradeço de coração mais uma vez, porque graças a vocês tudo está acontecendo. Estamos aí fazendo as coisas com dificuldades, é claro, mas na medida do possível. Eu sei que também vocês aí sofrem dificuldades. Aliás, nesse sentido, temos ajudado também pessoas pobres que moram aqui na região, no território da paróquia São Domingos de Gusmão. É importante que toda ajuda seja dada no território de cada paróquia. É claro, com todas as doações que chegam aqui, não só em dinheiro, mas também em alimentos e outras doações, nós fazemos chegar sempre em alimentos, né? Nós não fazemos doações em dinheiro porque não é possível, mas ajudamos, temos socorrido pessoas que comprovadamente estão em vulnerabilidade social. Claro, os irmãos devem estender as mãos a estas pessoas que precisam. Lembro ainda que a nossa secretaria paroquial está atendendo pelo telefone, mesmo que disse há pouco, 34612865, de segunda a sexta-feira, na parte da manhã, das 8 às 11 e à tarde das 13 às 17. Basta ligar, seja qual for a sua dúvida, o serviço de que necessita, os nossos atendentes estarão de prontidão para ajudá-los neste sentido. Vamos então à bênção final. Eu agradeço aos colaboradores, quem animou o canto, quem fez leitura e quem operou aí a filmar a transmissão, né?
Muito obrigado. Poucas pessoas que vêm não são privilegiados não, viu? É para que nós tenhamos condições de transmitir a missa. Eles estão aqui, né, com todas as medidas de precaução, mas para nos ajudar aí nessas transmissões, para que vocês possam, então, acompanhar a celebração eucarística. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai a Deus com a vossa vida. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Tenham todos um bom domingo e uma ótima semana repleta das graças de Deus. Feliz de quem caminha tendo Deus no coração, quem faz da sua vida uma eterna procissão, quem faz da sua vida uma eterna procissão. Escolheu Cristo como companhia, escolheu o reino como vocação, escolheu o mundo como moradia, escolhi o pobre como meu irmão. Feliz de quem caminha tendo Deus no coração, quem faz da sua vida uma eterna procissão, quem faz da sua vida uma eterna procissão. Quero ver o mundo com o teu olhar e a dor da vida com teu coração. Vou levar ajuda a quem precisar, vou cantar a vida como uma canção. Feliz de quem caminha tendo Deus no coração, quem faz da sua vida uma eterna procissão, quem faz da sua vida uma eterna procissão.